Saudações, irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Que possamos, nesses breves momentos, manter nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre Irmão Maior, e aos ceareiros de boa vontade que se dignam a nos acompanhar em nossa jornada. Que possamos receber em nossos lares esses ceareiros e em nossos corações emanar a luz que o nosso próprio Criador lá colocou e que ela, tantas vezes esquecida, no momento que nos unir, possamos iluminar o mundo inteiro. Saudações, irmãos. Hoje nos encontramos aqui para conversar um pouco sobre perdoar. Nós temos tantas atribuições, tantos problemas, tantas dificuldades. O outro não é como eu espero que ele seja. E nós conseguimos perdoar. Nós conseguimos em algum momento nos perdoar e perdoar o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, o capítulo 10 fala sobre os que são misericordiosos. E o capítulo 14 faz um comentário sobre aquela história de Jesus, de que quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Irei perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dentro da doutrina judaica existe o fato que nós devemos perdoar, mas eles limitam a quantidade de perdão pelo fato assim que não se pode perdoar eternamente, não. Tem que ter um limite. Ele tem que aprender com os seus erros. Então, é um ensinamento um pouco mais duro. Mas Jesus, que é todo amor, que é todo carinho, ele diz assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É quase incontável. Eu posso fazer o cálculo, isso é bastante simples. Mas não é um número. Quantas vezes em casa, com os nossos filhos, com as nossas crianças, com as pessoas que convivem conosco, acontecem pequenos erros. Eu vou contar, que nem a mãe falava, eu já te falei 1 milhão de vezes, eu já te perdoei 1 milhão de vezes. Mas sim, se eu precisar perdoar 1 milhão de vezes, que o seja. Então continuamos ali no item 14. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus, que é a quantidade de perdão, que mais nos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em aspirações que ensinou a seus próprios discípulos e mesmo pensamento que vos deparará hoje. A oração dominical, nos traz ainda este ensinamento. O Pai Nosso, o que ele nos diz? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu
tenha perdoado. Ali ancora a nossa necessidade de aprendizado. Nós não estamos mais limitados a perdoar 7 vezes ou 490 vezes, se preferirem, mas perdoa as minhas ofensas, assim como eu os tenha perdoado. Deus é justo por excelência e responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansidão. Farás, enfim, o que deseja o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta Ele, porventura, às vezes que o seu perdão desce para apagar a sua. Então, novamente, vamos nos relembrar. Como devemos perdoar e quanto devemos perdoar. Já que Deus, na sua imensidão, perdoa inúmeras vezes e sempre nos dá a oportunidade de recuperar esse tempo perdido, de trabalhar sobre os nossos erros, até que ele, aquele erro, aquela dificuldade que nós temos, consiga ser trabalhada e o perdão acaba sendo natural. Perdoa, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes nós pensamos, os meus inimigos que ficam me perseguindo, ficam atrapalhando a minha vida, eles. Mas será que as dificuldades estão somente nos outros? Daí, seguindo um pouquinho adiante, no item 15, no mesmo capítulo, diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de vigor até por conta de uma leve ofensa, como quereis que Deus esqueça que cada dia maior necessidade tendes de perdão, de indulgência? Ó, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceis que fostes você o agressor? Nós encontramos
tantas dificuldades às vezes para engolir um sapo, para não retornar uma palavra de ódio, pois nós somos espíritas. Nós não devolvemos a palavra de ofensa que recebemos com outra palavra de ofensa mais dura. Nós somos indulgentes, nós não somos tão rígidos, nós não somos tão inflexíveis, pois nós compreendemos o outro, nós temos empatia pelo outro. Quem pode dizer que aquela palavra de ofensa que recebemos hoje, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, não seja para nós, mas muitas vezes para a própria pessoa que a pronunciou? Como assim? Bem, hoje eu tive uma dificuldade, eu estou com raiva, eu não consegui atingir meus objetivos, eu queimei o arroz, alguém cruzou na minha frente no trânsito, ou eu mesmo não esperei na faixa de pedestre que aquela pessoa cruzasse. Eu vi que ela vinha meio devagar ali, eu passei com o carro e aquilo fica me corroendo. Eu podia perder mais alguns segundos. Aquela pessoa estava cruzando a faixa de segurança, mas eu estava com pressa. Mas eu posso me perdoar? Não é o perdão para esquecer os meus erros. O perdão, ele abrange também compreender os meus erros. Nós estamos com muita pressa hoje em dia. O mundo moderno nos obriga a correr, a fazer tudo para ontem, nada mais fica para amanhã. Mas nós precisamos segurar um pouco, dar um tempo maior para nós mesmos. E assim, buscar o perdão dos nossos erros, nos corrigindo. Assim como na escola, que o professor ensina uma matéria, depois aplica uma prova, se o aluno não foi bem, ele aplica uma nova prova sobre a mesma matéria, e até uma terceira prova sobre a mesma matéria. Assim somos nós. O Espiritismo nos ensina que não é essa nossa breve vida que nos deixa completo, que nos torna santos ou perfeitos. O Espiritismo nos ensina que nós temos várias encarnações, e entre essas encarnações nós passamos um bom tempo no plano espiritual fazendo uma revisão daquilo que nós não aprendemos bem e que não soubemos aplicar bem. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui juntos. Vamos trabalhar. Se eu não posso salvar o mundo, que eu possa salvar a mim mesmo. Ah, mas isso é egoísta. Mas para salvar a mim mesmo, o que eu preciso? Eu preciso melhorar a psicosfera, aquele ambiente ao meu redor. Diziam que o Chico tinha uma psicosfera tão ampla, tão equilibrada, que se eu chegasse a 10, 15 metros dele, se eu viesse angustiado, eu já acalmava.
o meu coração. Nós também podemos ser assim. Nós não temos, talvez, o poder do Chico, mas todos nós, por enquanto, nós não temos o poder do Chico por enquanto, mas todos nós temos dentro de nós aquela pequena chama, aquela pequena luz que Deus depositou dentro do espírito de cada um dos seus filhos. E assim, ainda voltando ao item 14 do capítulo 10, Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto como por palavras, como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizem, se vos dizeis espíritas, seja, esqueça o mal. Esqueça o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que vocês podem fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de vos expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que está no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E eu ainda completo: eu nada tenho contra mim mesmo. É difícil, é uma trilha espinhosa, com muitas pedras, mas que possamos utilizar estas pedras para construir um mundo melhor. Pois no momento que nós nos conhecemos, nós podemos nos policiar melhor e buscar corrigir aqueles pequenos erros que temos dentro de nós. E às vezes eu sou repetitivo, pois a salvação não está no outro, a felicidade não está no outro. Nós muitas vezes buscamos erroneamente o outro, o outro, o outro. O outro tem a minha salvação, o outro pode me fazer feliz, o outro é culpado por eu ser assim. Nós somos seres multimilenares. Nós já passamos por inúmeras experiências, em todas as classes sociais, em todos os corpos. Nós já fomos homens, mulheres, altos, baixos. Já nascemos no continente africano, asiático, europeu. Agora estamos no continente americano. Então, experiência, vivência, nós temos. E chega o momento agora que as lições que o nosso Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, elas começam a bater na nossa consciência. Nós não podemos mais esperar um mundo feliz para sermos felizes.
Nós temos que trabalhar por esse mundo, para que ele seja feliz. Ah, mas as guerras, as dificuldades da vida é do outro. Ah, mas se o mundo acabar, o mundo físico vai acabar. Amanhã ou dentro de 4 bilhões e meio de anos. Pois o universo está sempre se renovando. Deus não criou nada para ser estático. Ele nos deu sempre a oportunidade de evoluir e compreender mais. E assim, para o fechamento dessa nossa pequena conversa, desse pequeno tempo que compartilhamos juntos nesse mundo virtual, eu fecho. A melhor maneira de perdoar a si mesmo e perdoar aos outros, é ser feliz. É viver uma vida na qual eu não coloque a responsabilidade no outro, da minha felicidade ou da minha infelicidade. Vamos buscar, irmãos, dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito. Vamos buscar dentro das lembranças que nós temos das nossas existências passadas, o quão pequeno é uma ofensa que nós recebemos. Gostaria de encerrar então exatamente com a prece que o próprio nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, em favor de todas as criaturas. Perdoa, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixais cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade e que possamos, dentro em breve, que eu tenho certeza que será logo, nos encontrar fisicamente e novamente poder nos abraçar. Que a paz de Deus e de Jesus estejam com todos.